Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma reunião que aconteceu na Itália, né? Uma reaproximação da Igreja Católica Romana com a maçonaria. Então, todo mundo sabe, ou, bom, pelo menos os maçons, quem se liga nesses assuntos relacionados à maçonaria sabe que existe uma série de condenações por parte da Igreja de Roma em relação à maçonaria como um todo, assim, certo? Então, houve uma reunião, certo? Uma tentativa de reaproximação, e nós vamos analisar os fatos aqui do que ocorreu e os desenvolvimentos ou desdobramentos dessa história toda. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui pela primeira vez, vou pedir um favor, né? Uma solicitação do fundo do meu coração, como eu falo, né? Faça a sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, já deixe o seu like e ative as notificações, assim você fica por dentro de todas essas histórias. Então vamos começar do começo, né? Então, todo mundo sabe, né? A Igreja de Roma, ela tem quase 2000 anos, né? A questão do cristianismo, que foi o que acabou desencadeando, né, a Igreja Romana. Posteriormente foi se organizando, tem toda uma história por trás, né, tem toda uma antropologia, arqueologia e história por trás da formação da corrente romana, certo? Ela não é a única, como todos sabem, que representa o cristianismo, podemos pôr assim, representa uma vertente, que foi a primeira vertente, né? Mas não é a única. Então existem duas subdivisões, para quem não sabe, que é o protestantismo e o catolicismo, certo? Dentro do protestantismo, todos sabem que existem centenas de milhares de linhas protestantes, como presbiterianos, batistas, etc, 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 né? Os pentecostais, neopentecostais, certo? Dentro do cristianismo católico, né, existem as igrejas ortodoxas, a igreja de Roma, né, as igrejas ortodoxas são os patriarcados, certo? Daí nós temos outras igrejas que foram surgindo, né, a partir desse primeiro tronco, né, iniciático, podemos pôr assim, o tronco religioso, né, que é um aspecto mais amplo do que se trata essa questão, certo? E enfim, né, a Igreja de Roma é a primeira, é muito importante, tem a sua sede lá no Vaticano, lá na Itália, né? Então, e a partir da organização maçônica, né, que ocorreu no século XVIII, 1717, né, já começaram a surgir uma série de condenações, né, por falta de entendimento do que seria a maçonaria, certo? Então, enfim, tem várias e várias condenações, que o maçom não pode se aproximar da igreja, que o maçom não pode tomar comunhão, que o maçom é um herege, o maçom é excomungado e esse tipo de coisa, né? Então tem uma vasta literatura dentro do Código de Direito Canônico, né, que condena as questões da maçonaria, e também abertamente com as questões de redes sociais. Também a gente vê muitos, só falando de igreja, só de católicos, né, tanto católicos, né, mas geralmente, né, como eu falei, os católicos, eles são muito amplos, né? Geralmente os católicos romanos, né, acabam, vamos por assim, condenando mais a maçonaria, né, se expressando mais. Tem vários padres aí que ficam falando da questão da incompatibilidade, né? O que, na verdade, demonstra uma falta de conhecimento em relação do que se trata a maçonaria, certo? Mas vamos analisar essa questão mais pontualmente, né? Então, eu tenho aqui a postagem do meu querido e amado irmão Luciano Urpia, lá do Curiosidades da Maçonaria, para quem não conhece, né? Então, tá aqui, ó, Curiosidades da Maçonaria, certo? Lá no Instagram, tô aqui na página do Instagram, e daí ele fez essa postagem aqui, né? Reunião histórica entre chefes das lojas maçônicas italianas, certo? E altos dirigentes da Igreja Católica, certo? Cardeal Francesco Coco Palmiero apela a um diálogo permanente com os maçons. Então foi isso, foi feita uma reunião, né? E daí aqui o Luciano colocou uma reunião histórica entre os líderes das lojas maçônicas italianas, né? Das potências, né? Melhor falando, né? Que é o GOI, lá, o Grande Oriente da Itália, daí a Grande Loja da Itália, que é da maçonaria liberal, e tem a Grande Loja Regular da Itália. Lá tem 3 potências, certo? Aqui, lojas maçônicas italianas, altos dirigentes da Igreja Católica, marcou no mês de fevereiro, né, foi dia 16, se não me engano, um novo capítulo relacionado entre ambas as instituições. O cardeal
Francesco Francesco Cocopalmiero, em um discurso reflexivo, destacou a possível evolução na compreensão mútua ao longo do tempo. Como é que foi essa reunião, na verdade? Né? Foi uma reunião a portas fechadas, né, entre os dirigentes, como eu falei, dessas instituições maçônicas, e o arcebispo, e o cardeal, né? São títulos diferentes. E o cardeal, né? E mais um professor de teologia ali, né? Que é o... Deixa eu ver aqui. Que é o Stagliano, certo? Que é aqui, ó, profundamente. Daí a gente já vai observar isso daqui. Enfim, houve essa reunião, portas fechadas, ninguém ficou sabendo o que aconteceu. Depois surgiram alguns... Eu não vou pôr tudo que eu observei a respeito desse assunto, né? Mas foram 3 grão-mestres, na verdade, 3 linhas maçônicas lá. E daí eles, na verdade, esses 3 grão-mestres aí... 3. 1, 2, 3... dois deles fizeram declarações, né, na questão da reaproximação, que está havendo um diálogo, etc e tal, né? Mas aí o que aconteceu, né? Aí que o bicho começa a pegar, né, cara? Daí aqui, ó, maçonaria esse aqui como é que é? É uma reportagem de um jornal italiano, né, que é o La Nova... Aqui, como é que é? Aqui. La Nova Bússola Quotidiana, né? A nova bússola diária, né? Nova bússola diária. Né? Então, La Nova BQ.it. Né? Eu vou deixar os links de todas essas postagens aqui na descrição desse vídeo. Não esquenta a cabeça, certo? Então, aqui o Riccardo Cassioli, né? Fez uma reportagem, certo? Maçonaria dupla linguagem de Stagliano. Então, resumidamente, depois eu peço que você dê uma olhadinha com mais até precisão, né? Essa matéria aqui é importante assim, né? Porque foi mais ou menos dia 16 que ocorreu a reunião, né? E aqui esse aqui já faz parte do que rolou depois das declarações, né? Então, ó, pressionado pelo artigo da Bússola, o presidente da Pontifícia Academia de Teologia publica seu discurso na Conferência de Milão sobre maçonaria sobre igreja e maçonaria. E assim fica ainda mais claro que ele aponta para a solução Trust Supplicam, tá em inglês ali, né? Para os maçons, né? Trust é confiança dos suplicantes, né? Então, o que aconteceu aqui, ó? Foi preciso um artigo na Bússola para forçar a publicação na íntegra do discurso do Monsenhor Antônio Stagliano, certo? O que ele falou lá dentro dessa reunião, né? No seminário sobre a igreja e a maçonaria, certo? Então, o que ele está falando aqui? Sabe, resumo geral, que eu não vou ler tudo esse troço aqui, né? Certo? Eu achei muito interessante a posição, né, que trouxe, porque daí, depois que esse cardeal acabou, na verdade, sendo... acabou publicando o que ele falou nessa reunião, né? Então aqui se viu algumas situações, né, que foi conversado lá dentro aqui, ó. Tem coisas muito duas, primeiro que haver compatibilidade, né? Então, acima de tudo, devemos considerar o contexto em que o discurso do Dom Stagliani ocorre. Ele falava em uma convenção com os grãos-mestres das 3 principais lojas, né, das potências italianas, acompanhando dezenas de outros irmãos. Os líderes maçons, com diferentes nuances, disseram 2 coisas em particular. Primeiro, que pode haver compatibilidade entre a igreja e a maçonaria. E, em segundo lugar, fizeram um pedido explícito para que não considere mais a presença da maçonaria um impedimento para acessar os sacramentos, né? Então, isso aqui foi o que os grão-mestres lá pediram, né? Porque, como eu sempre falo aqui no canal Fatos Maçônicos, né, não existe por parte da maçonaria, que é uma instituição, é uma associação, né, que tem por objetivo, na verdade, buscar a essência do ser, a fim de potencializar, assim, de atualizar sua potencialidade, né? É uma reconstrução, um reviver, o renascimento do homem nele mesmo, né? Uma busca interior, né? Mas nada tem a ver com a religião,
sabe? É uma coisa mais de furo íntimo, né? E a maçonaria tem por objetivo justamente isso, né? E, obviamente, pela falta de compreensão, né, da igreja, e como eu falei anteriormente, houve uma série de condenações, né, por parte da igreja com relação a isso, né? Então aqui eles estão pedindo, né, que se abra um diálogo, né, que por parte da maçonaria não existe nenhum tipo de incompatibilidade, e eu posso garantir com bastante critério, na verdade, né, que todas as lideranças maçônicas, todas as correntes maçônicas pensam do mesmo jeito, que não há incompatibilidade em relação à corrente maçônica, né, uma corrente iniciática, com a igreja católica, por exemplo, ou com qualquer tipo de religião. Então não existe incompatibilidade, né? Só que o contrário, né, não é também não é igual, né? No forma de pensamento contrária não corresponde também ao posicionamento da maçonaria, porque as instituições religiosas acabam condenando muito, né? Então a pegada é essa aqui, né? Então eles pediram aqui, sabe, que não, por parte da maçonaria não existe incompatibilidade, certo? E também pediram para que, né, que os maçons que forem católicos, né, possam se aproximar assim de forma, vamos dizer, mais tranquila, né? Porque existe uma determinação que o maçom não pode tomar a comunhão na igreja de Roma, certo? Aqui no Brasil, a gente sabe como que é o negócio, né, cara, certo? Eu mesmo sou católico e tal, né, certo? Mas a gente sabe como que é o negócio, é muito mais liberal, sabe? Cerveja. Então, não se leva muito ao pé da letra, na verdade, essas questões. Mas lá na Europa o pessoal é muito mais severo em algumas situações, né? Então você veja o martírio que o maçom acaba passando lá, né? Porque a própria igreja faz com que ele chegue num paradoxo, né? Porque existe uma regulamentação que não permite, né, por ser maçom, não permite chegar próximo à comunhão, né? E sendo que é o grande milagre, né, a comunhão, né, com a divindade, né, o que representa ali você tomar a hóstia, certo? Então, imagine a angústia que o maçom italiano ou o maçom europeu, certo? Ou as pessoas que conhecem de fato e levam muitas vezes ao pé da letra ou com muita seriedade tanto a questão da maçonaria quanto a questão da igreja. Então é um martírio que essas pessoas acabam sofrendo, né? E daí eles falam sobre outras coisas que eu acho interessante aqui, não vou tocar muito no assunto, né? Que o Bisi falou, assim, o Stefano Bisi aqui falou, deixa eu ver se eu acho aqui, que a igreja vem se abrindo, né, tal, aquele negócio todo lá, para quem é um pouco mais experiente que nem eu aí, sabe que antigamente, por exemplo, a mulher se divorciava, né, primeiro que não existia divórcio, né, mas se divorciava não podia também, né, era automática, homem e mulher, né, o divorciado, né, não a mulher só, mas homem e mulher se divorciou do casamento, quebrou o sacramento do casamento, não chegue perto da comunhão. Então essa era a determinação, linhas gerais, que a igreja falava, né? E depois teve todo aquele diálogo, né, que até o Papa Francisco agora, com relação aos gays, né? Então, para se reaproximar, então a igreja está abrindo, a igreja na verdade está perdendo muitos fiéis, né, por conta dessas e de outras questões, né, também, né, mas que vão afastando as pessoas da igreja, né, certo? E agora em algumas linhas estão acontecendo algumas espécies de reconciliação, podemos pôr desse jeito, ou busca de um diálogo, né, pelo menos, né, que é o caso da maçonaria aqui, né? Então, aqui, ó, agora é a vez da maçonaria. Sobre isso que Stagliano deve dar uma explicação convincente, ó. Se ele realmente acredita que a igreja e a maçonaria são profundamente inconciliáveis, esse comentário eu achei, o último parágrafo aqui, né? Achei brilhante, né? Ó, são profundamente inconciliáveis porque ele está engajado há anos nesse diálogo. E agora ele gostaria até de elevar um nível mais alto, né? Ou ampliar esse diálogo, né, com os outros maçons. Que sentido faz continuar a fazer conferências e até uma mesa permanente, né? Que foi ele queria abrir uma mesa, né? Como se fosse um projeto, né? Que tem vários eixos ali e tal, e um dos eixos seria o diálogo entre a igreja e a maçonaria, certo? Uma mesa permanente de diálogo, né? Obviamente, para dizer
uns aos outros que somos inconciliáveis e que a igreja tem razão em condenar a maçonaria. Então eu achei muito interessante que esse último parágrafo aqui desse jornalista, né, que eu mando o Ricardo Cassioli, um forte abraço, foi muito bom isso aqui, cara. Pô, pois é, a igreja chama os caras, né, existe um consenso, né? Primeiro uma comunicação, eu sou da igreja de Roma, quero conversar com os maçons, vamos pegar as lideranças maçônicas aqui da Itália, né? Então isso que ocorreu. E daí vamos conversar, vamos fazer uma reunião a portas fechadas, beleza, né? Reunião a portas fechadas. Então, nessa reunião, ninguém sabe de nada, né? Alguns líderes depois, maçons, né, na verdade fazem suas declarações, que foi muito bom, obviamente, né? O povo maçônico lá sofre, como eu falei, né, por conta dessas questões todas, né? Então, achou muito bom, é uma abertura de diálogo, né? A iniciativa foi da igreja, não foi da maçonaria, a iniciativa de conversar foi da igreja, né? Certo? Só que daí, chamaram os caras, resumo da ópera, né, para falar que a maçonaria é incompatível, sabe? A maçonaria fala, nós não somos incompatíveis, a nossa instituição não tem nada a ver com os conceitos da igreja, né? Não condena, não tem nada nesse sentido, é neutra nesse sentido, né? Porque a maçonaria, como eu falei, é mundial, né? Mas lá, obviamente lá na Itália, né, muitos maçons e população em geral, é católica, é cristã, enfim, né? Certo? Lá é sede do cristianismo, basicamente é a meca do cristianismo, para fazer um negócio muito louco, né? Ou seja, o Vaticano, né? A meca do cristianismo é ótima, né? Enfim, daí o cara chama numa reunião e fala, não, o padre, né, fala, vocês são incompatíveis, né? Daí tem uma outra aqui que é do ACI Digital, né? Que conta a história, análise de cardeal pede diálogo permanente com a maçonaria. Opa, aqui, ACI Digital, análise, cardeal pede diálogo permanente. Isso aqui foi do dia 21, certo? Do Eduardo Pentin, certo? O repórter que escreveu esse artigo, né? Então aqui ele fala da carta aberta, fala das questões de incompatibilidade aqui, né? Diálogos maçons, não sei o que e tal, né? E daí, se você pegar no Vatican News, né? Você vai ver aqui, Vatican News, certo? Você vai ver aqui, a igreja e a maçonaria Stagliano são profundamente inconciliáveis, né? Então eles chamaram os líderes, aqui eu vou deixar o link, como eu falei, né? Aqui eles chamaram os membros da maçonaria, os grão-mestres, na verdade, para falar que é inconciliável, né? Cara, todo mundo já sabe a posição da Igreja Católica com relação à maçonaria desde 1730, né, quando ocorreu a primeira condenação, né, da instituição da Igreja com relação à maçonaria. Então chamaram os caras para falar que existe, que a maçonaria é incompatível, né? Mas enfim, né, foi um primeiro diálogo, né? Acho que ele chamou os grão-mestres lá para falar na cara do cara, assim, não, a igreja a religião católica é incompatível com a maçonaria, certo? Então essa que foi a pegada, né, o rolo, né? Mas o que a gente pode tirar dessa questão toda? A igreja, como eu falei, né, passa por um momento um pouco delicado nessa questão, por conta de alguns costumes, na verdade, que se você for olhar ao pé da letra, nada tem a ver com o cristianismo, no meu ponto de vista, né? Porque o cristianismo é amor, é aceitação, né? O primeiro mandamento fala, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, não há o que, rechaçar pessoas, né, por qualquer tipo de ideologia, né? Claro que tem algumas coisas que são extremamente incompatíveis, né, com a igreja, né? Com a igreja. Aí eu digo a igreja de Roma, né? Sim, pelo seu formato, pelo seu código de direito, né, que existe lá dentro, obviamente pela teologia, né? Tem coisas que são extremamente incompatíveis, né, que existem aí. Mas não é o caso da maçonaria. A maçonaria se coloca numa questão à parte, né? Certo? Nesse mar de coisas que acabam acontecendo. Bom, na verdade, dê uma olhada nesses links que eu vou deixar aqui embaixo, né, e tire suas próprias conclusões com relação ao que aconteceu, mas creio que tenha ficado esclarecido essa questão e o posicionamento, né? Vamos ver se esses diálogos, essa mesa de diálogos aí vão se desenvolvendo aí
nos próximos anos, enfim, né, vai se abrindo o diálogo, mas no fim a gente já sabe, né, o que pode vir a acontecer, né, acaba acontecendo com outras coisas que antes eram condenadas pela igreja, hoje já está muito aberto. Então vamos aguardar assim um posicionamento mais sensato, podemos pôr desse jeito, né, e que siga as regras reais do cristianismo, né. Até o nosso próximo vídeo. Quer saber mais sobre maçonaria? Obviamente vou deixar aqui os links do meu site luismiller.com.br, onde tem livros, né, que você vai entender muito mais, né? Eu acho que eu vou mandar os meus livros de maçonaria e os meus cursos lá pro Vaticano, pro pessoal dar uma olhadinha, né, que fala mais a respeito com profundidade, com teor metafísico, né? Não entrando em questões supersticiosas, né, na verdade, que é um combate, né, que eu faço e a maçonaria faz, né? Faz um combate à superstição, né, ao pseudo-esoterismo, ao neo-espiritualismo que existe por aí. Então a maçonaria combate de fato essas questões, deveria, como todos os irmãos deviam ter consciência disso daí, né, certo? E não tem nada problemático nisso daí. Se você se aprofundar na questão do estudo da maçonaria, você vai ver a antropologia, a história, a metafísica que envolve essa interessantíssima corrente, né, iniciática, que se chama Ordem Maçônica Mundial ou Universal. Forte abraço.